Olá, eu sou a Joana Borga e seja bem-vinda a mais uma aula aqui do meu canal. Você quer aprender a forrar uma caixinha como essa, inteirinha de tecido, inclusive por dentro? Então nessa aula eu vou te ensinar passo a passo como forrar essa caixinha de MDF inteira com tecido e ainda como fazer esse acabamento desse aplique, a pintura desse aplique de MDF, esse recorte a laser, nesse estilo degradê. Então curta o vídeo já, se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhuma novidade, ative o sininho e assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui, sempre uma técnica nova, uma peça diferente. Então vamos lá, vem comigo que a gente vai fazer agora o passo a passo para forrar essa caixinha de MDF com tecido. Então vamos à forração da nossa caixinha. Como eu disse, é uma caixa de MDF, né, com a tampa de sapato, que é essa tampa que sai, que ela não é fixa por dobradiça, nada. Então a minha caixa aqui, ela tem 30 centímetros por 10 e por 7 centímetros de altura. Então é uma caixinha que você pode colocar várias coisas, né, para organização e vai ficar bem legal. Vamos começar pela tampa. Aqui eu escolhi o tecido, esse tecido estampado com tons de bordô, rosa, mostarda, e esse tecido para fazer um composê que ele é rosa com o poazinho bordô. Eu achei que ficou uma combinação bem legal, então vou fazer com esse cor de rosa a tampa. Pra gente ver, medir o tamanho do tecido que eu preciso para fazer a caixa, eu venho aqui com uma fita métrica. Vou posicionar ela aqui na caixa, olha, com uns 2 centímetros para dentro aqui de sobrinha de tecido. Vou passar a fita em todo ao redor dela, né? E aqui vou calcular mais uns 2 centímetros de sobrinha, ó. Então, ela tem 22 centímetros. Então, eu vou cortar o meu tecido com 22 centímetros e desse lado eu faço a mesma coisa. Venho aqui com a fita, deixo uma sobrinha aqui de mais ou menos uns 2 centímetros, passo em toda a volta da caixa, venho aqui do outro lado, deixo mais uma sobrinha aqui de 2 centímetros por 41. Então, meu tecido tem que ter 22 centímetros por 41. É assim que eu corto o tamanho certinho do tecido. Para confirmar, eu posiciono minha caixa aqui no meio e vejo se o tecido dá de todos os lados. Olha, se ele não vai faltar, quando eu dobrar ele assim, ele não vai faltar tecido em nenhum lado. Olha, deu bem certinho. Então, o tecido foi cortado no tamanho certo. Agora vamos começar. Vamos passar a cola branca na parte de cima da tampa. Passei a cola em toda a parte de cima da tampa com o pincel de cerdas grossas, de cerdas duras, naturais, esse pincelzinho de cabo amarelo mesmo. E venho com um rolinho de espuma e estico toda a cola aqui, olha, para não ficar excesso, para ela não ficar sobrando cola e não manchar o tecido. Venho aqui com o tecido virado com a estampa para baixo. A tampa eu venho e coloco em cima do tecido, olha, sobre o tecido. A tampa, verifico novamente se eu posicionei bem no meio, né, se não vai faltar tecido. Viro e começo a alisar o tecido do centro da tampa para as laterais. Olha, ficou perfeitinho, não ficou nenhuma bolha de ar sobrando, nenhuma ruguinha, ele ficou bem lisinho. Agora nós vamos fazer as laterais. Eu sempre escolho as laterais maiores para começar. Então eu venho aqui, passo a cola nessa lateral. Vou passar o rolinho. E aqui de cima para baixo, começando pelo centro, também vou alisar o tecido. Não tem problema se o tecido tá amassadinho, porque na hora que você for fazer essa colagem aqui, ele vai esticar e não vai aparecer nenhuma dobrinha do tecido. Ó, já tá colada a primeira lateral, agora vamos à segunda. Passo o rolinho novamente, o rolinho é muito importante passar, porque é ele que vai evitar
que o tecido manche com a cola. E a segunda lateral já está pronta, já está coladinha. Agora eu venho com a tesoura e faço um cortezinho reto aqui, aonde termina a caixa, eu vou cortar bem retinho. Aqui até onde termina a caixa. Vem aqui, se sobrar um fiapinho, eu tiro com a tesoura. Vou fazer isso dos 4 lados. Venho corrigindo aqui, ó, para tirar todo o excesso e não sobrar tecido aqui, ó, nessa parte aqui. Então, minha caixa ficou assim, o recorte do tecido. Agora, a gente vai fazer esse acabamento aqui, primeiro, para depois seguir nas outras laterais. Então, nessa primeira lateral maior, eu vou fazer, ó, o meu MDF, ele tem 3 milímetros de espessura aqui. Então, eu vou fazer um cortezinho aqui de 3 milímetros da largura do MDF. Fiz um cortezinho aqui para que o tecido ele desça e se encaixe, ó, ele fique um ângulozinho de 90 graus. Porque se eu deixar sem o cortezinho, a hora que eu colar meu tecido aqui, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar com essa ruguinha, ele vai ficar sobrando. Então, para evitar que fique emboladinho aqui, eu venho e faço um cortezinho, olha, bem pequenininho, só para que ele desça e se encaixe. Vou fazer isso dos 4 lados também. Ó, ele encaixa exatamente. Agora, eu passo cola nessa parte interna das laterais. Venho aqui, vou tirar o excesso também com o rolinho. Passar um pouquinho aqui em cima, já que o meu rolinho já tá sujo de cola. Vou vir aqui e vou colar essa parte de cima e venho com a parte, colando a parte de baixo. Posso colar com a mão ou posso pegar a ajuda de uma espátula. Essas aqui vocês encontram em lojas de artesanato ou até mesmo em lojas especializadas em tintas, em pintura, materiais de construção. Venho aqui, ó, colo toda essa parte aqui do tecido e aqui por dentro vai sobrar um pouquinho em cada lado. Então, eu venho aqui, descolo um pouquinho aqui e faço um cortezinho na diagonal, tiro só o cantinho, só esse triângulozinho, para que ele não fique embolado aqui, ó, como tá esse aqui. Para que a hora que eu for fazer meu fundo, ele não atrapalhe na colagem do fundo. Aqui, se ele ficou essa abinha descoladinha, não tem problema, eu venho aqui com a cola, posso passar cola direto, não preciso rolinho, e colo essa parte aqui para ela não me atrapalhar depois. Então, ficou bem coladinho. Vou fazer o mesmo processo desse outro lado. Tá vendo? Estão vendo como ficou o cortezinho aqui, ó? Então, ele não ficou embolado, ele ficou retinho aqui em cima e ele deu o joguinho do tecido. O tecido foi para baixo aqui, ó, caiu sem que ele ficasse irregular ali em cima, sem que ele ficasse uma ruguinha ou uma dobrinha. Então, as duas laterais maiores já estão coladinhas, já estão forradas. Agora, vamos fazer a lateral menor. Passo a cola, passo o rolinho e venho daqui, ó, de cima da caixa para baixo, colando todo o tecido. Olha como que ele ficou. Então, aqui eu vou fazer o mesmo cortezinho, venho aqui e corto bem reto. Dessa minha lateral aqui até embaixo, eu faço um corte reto. Venho aqui com o pincel um pouquinho sujo de cola,
só bato um pouquinho aqui, ó, e tiro o excesso da cola com o dedo, só para ele selar esse cantinho aqui e evitar que o tecido desfie. Venho aqui, vou fazer esse recorte do mesmo jeito aqui desse lado. E com o pincel com um pouquinho de cola, vou selar o tecido. Vou fazer esse aqui da mesma forma desse lado aqui. Venho de cima para baixo, colo e recorto as outras duas partes aqui. Vou passar a colinha aqui também para selar esses dois cantinhos. Assim ele fica bem protegido e o tecido não desfia. Aqui. Agora vamos fazer essa parte interna. Essa parte interna aqui, ela tem uma diferença desse outro lado que a gente fez. Vou mostrar para vocês. Eu vou passar a cola na parte de dentro, como nós fizemos anteriormente. Passo o rolinho também. A diferença aqui é que eu não vou cortar esse tecidinho aqui. Por quê? Porque eu preciso fazer o acabamento. Então, para fazer o acabamento, eu vou pegar o pincel, um pouquinho sujo de cola também, e vou passar nesse cantinho aqui, ó, nessa faixinha de tecido. Eu vou passar só um pouquinho, ele não pode molhar o tecido com a cola, tá? Eu vou passar só um pouquinho, só para que ele fique um pouquinho com o grude da cola, certo? Então, eu venho aqui, colo a parte de cima e aqui no cantinho eu vou dobrar o tecido, formando uma diagonal aqui, ó. Então, eu tenho que pegar esse cantinho de fora e juntar o tecido nesse cantinho de dentro. Então, eu tenho que fazer uma diagonal aqui no tecido para que ele fique retinho com o cantinho de fora e o cantinho de dentro. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou dobrar para que ele faça a quina aqui, ó, que ele faça o cantinho. Então, o tecido vai ficar dobradinho dessa forma aqui. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou colar só a parte do meio, só para segurar um pouquinho o tecido, para dar sustentação, para eu fazer essa parte do acabamento aqui. Vou segurar em cima aqui, para que esse tecidinho que tá dobrado aqui não desdobre. Venho aqui, vou puxar um pouquinho ele e vou fazer uma barrinha. Aonde a gente passou a cola, ó, eu vou dobrar o tecido, fazendo como se fosse uma barrinha. Dobrei e agora eu vou colar o tecido. Olha como ele ficou o acabamento na parte de dentro. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Segurei um pouquinho aqui, para que ele não descole. Fiz uma barrinha, deixa eu dobrar aqui, ó. Fiz uma barrinha pequena, certo? Agora eu venho aqui, ó, com a minha barrinha, venho aqui e puxo o tecido e colo embaixo. Aqui também vai sobrar um pouquinho de tecido, então eu venho aqui e faço aquele mesmo cortezinho que a gente fez do outro lado. Volto a colar aqui e ela vai ficar assim, ó. Venho aqui, faço um pouquinho de cola. Então, o nosso cantinho ficou perfeito aqui dentro. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, a tampa tá forradinha. Eu vou mostrar novamente, de uma forma mais rapidinha, a parte de baixo, que também é o mesmo processo. E depois a gente vai fazer o acabamento interno da tampa e da caixa.
Parte de baixo da caixa, a gente faz a mesma coisa para medir o tamanho do tecido. Então, eu venho aqui com a fita métrica, deixo os 2 centímetros de sobra, vou dar a volta, vou ver aqui com os 2 centímetros quanto que fica, 41 centímetros, e aqui a mesma coisa. Aqui, dou a volta por 59, então 41 por 59. Aqui eu já tenho o tecido dobradinho do tamanho certo. Dobradinho não, cortadinho. Viro aqui, vou escolher as laterais maiores também, para começar. Vou passar a cola, vou passar o rolinho, igual a gente fez na tampa. A única diferença é que a tampa era um pouquinho mais baixinha aqui e a caixa é mais alta, a parte de baixo da caixa. Mas o processo é o mesmo. Já recortei o tecido, agora eu vou fazer aqueles 4 cortezinhos, também como a gente fez na tampa. Vou passar cola dos 2 lados e vou colar o tecido. E já tá pronta as 2 laterais maiores. Agora vamos para as menores. A parte de fora é o mesmo processo. Olha, então, o tecido, ele tem que ficar bem retinho aqui, ó, na largura da caixa. Agora a gente vai terminar as últimas laterais aqui menores, da mesma forma que a gente fez a tampa, a gente vai fazer aqui. Passar a cola na parte de dentro. Vamos passar o pincel sujinho de cola em toda essa lateralzinha aqui, essa parte do tecido, mas sem encharcar o tecido de cola, só que ele pegue um pouquinho o grude. Vamos fazer aquela nossa dobrinha da lateral, aqui, olha, na diagonal, para encontrar cantinho externo com cantinho interno. Agora, aqui dentro, olha, segurando aqui para não soltar a dobrinha, venho aqui, ó, e faço a barrinha aqui, ó, dobro um cantinho para que o tecido venha e cole cole essa parte da lateralzinha aqui, ó. Fique bem retinho nesse canto onde se encontra um lado e o outro da caixa. Aqui também vou fazer uma barrinha e dobro. Colo toda essa parte, venho aqui, ó, descolo um pouquinho para conseguir cortar
esse cantinho que ficou sobrando. E fica bem coladinho no fundo da caixa. Olha como que fica o acabamento aqui. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. E já tá forrada toda a nossa parte de baixo também da caixinha. Agora a gente vai fazer a parte de dentro. Aqui na tampa, eu já adiantei o passo, eu colei com cola quente uma passamanaria. Olha, é uma cor meio marrom, meio esverdeadinho. Eu achei que combinou bem com os tons que tem aqui de mostarda, meio amarronzado aqui da estampa de baixo. Então, para fazer o fundo, aqui eu já trouxe também um adiantado. Vou fazer assim, vou medir quanto que tem a parte interna da tampa e do fundo. Então, eu meço aqui, olha, bem certinho. Eu corto um pedaço de papel cartão, que ele se encaixe exatamente na parte de dentro da tampa e na parte de dentro da caixa. Olha. Então, eu cortei o papel cartão, cortei o tecido, que sobre mais ou menos 1 centímetro, um dedinho de cada lado. Vou passar a cola em todo o papel cartão. Aqui eu já deixei meu tecido com a parte da estampa virada para baixo, então eu venho aqui e posiciono o papel bem ao centro do tecido, viro e estico como se estivesse forrando a caixa. Agora eu viro aqui e vou cortar os cantinhos, olha, os 4 cantinhos bem na diagonal para que formem a quininha. Então, cortei os 4 lados do papel e agora eu vou encapar realmente o papel, ó. Vou passar cola nessa lateral e venho com o tecido colando esse tecido que sobrou, passar cola nessa outra maior e assim eu vou fazer nos 4 lados do papel. Venho com o tecido e vou colando de forma que o tecido encape esse papel. Lembrando que é o papel cartão que se utiliza para fazer esse aqui, porque ele tem uma gramatura um pouco maior, então ele fica mais durinho, fica mais fácil de a gente trabalhar com ele. O tecido que a gente utiliza para fazer a forração em MDF é sempre de tricoline, 100% algodão, tecido 100% algodão. Encapei todo o cartão, todo o papel, fiz a mesma coisa nesse cartão de baixo. Agora eu venho aqui e passo cola em toda a parte de baixo aqui de dentro da tampa. Passei em toda a base aqui da tampa, venho com o papel, posiciono e colo exatamente dentro do fundo. Vou fazer isso na parte de baixo também, vou colar esse papel. Geralmente eu faço a cor contrastante, se eu forrei de uma cor, a parte de dentro eu faço com outra para dar esse contraste, eu acho que fica bem legal essa mistura de cores. Então aqui eu já colei a parte do fundo, colei também com cola quente um cordão São Francisco e uma fitinha aqui para fazer o acabamento. Aqui a parte de cima não preciso colar o cordão, porque como a caixa encaixa aqui, se eu colar alguma coisa aqui, ela não vai se encaixar direito. Então a caixa em si tá pronta, tá forradinha já. Agora a gente vai pintar os apliques de MDF que vão aqui na tampa. Eu peguei 2 apliques de MDF. Esse aqui eu já deixei prontinho, eu vou fazer esse aqui para vocês verem. Eu pintei já a base dele da tinta Acrylex, da cor Camurça 525. Dei 2 demãos dessa cor. Agora eu peguei a cor castanho claro 815 e a cor vermelho escarlate 508 também da Acrylex. Coloquei as duas aqui. Vou pegar só com uma parte do rolinho, só com um pedacinho aqui, ó, uma pontinha do rolinho. Vou pegando a tinta vermelho e vou esticando ela aqui na bandejinha
para que pinte só uma parte do rolinho. Agora eu venho com o rolinho e vou pintando só as laterais do aplique. Vou pegar um pouquinho mais de tinta, vou espalhando aqui. Vou passando só nas lateraisinhas, para deixar ele como se fosse um degradê. Então, venho aqui e vou aplicando só na parte de fora. Fiz com a tinta vermelha, agora esse lado dessa tinta vermelha, agora com o outro lado do rolinho, eu vou fazer a mesma coisa, mas na tinta marronzinha, na castanho. Venho aqui, estico ela. Agora com o rolinho um pouquinho inclinadinho, para não pegar o vermelho, eu vou passar a tinta marrom por cima, também mais nas laterais. Vou pegar um pouquinho aqui. E assim ele vai ficando um degradê. Passando marrom. Aqui eu vou deixar ele secar um pouquinho, depois eu vou passar o verniz fosco da Acrylex, 109,72 em spray, e vou colar na caixa. Aqui, como esse aqui já tá prontinho, eu vou colar e depois eu mostro pra vocês o outro. Aqui eu vou colar com a cola branca mesmo. Vou pegar a cola branca, vou passar em toda a base dele, ó, na parte de trás. Passei a cola em todo o aplique. Agora eu posiciono onde eu quero colar, faço uma pressãozinha e já tá colado o aplique na caixa. Esse outro aqui eu não vou colar agora, mas eu vou deixar aqui do outro ladinho para que ele fique assim um arabesco. E tá pronta a nossa caixinha. O que vocês acharam? Coloquem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. E se vocês ainda não curtiram o vídeo e não se inscreveram no meu canal, ainda dá tempo. Então vão lá, correm lá, façam a inscrição e até o próximo vídeo.